Olá, meu nome é Sahira. Hoje eu vim falar sobre produtos de beleza e estilo de vida. Quem nunca entrou numa farmácia e se sentiu assim, extasiada com a quantidade de produtos que tem vontade de comprar, com a quantidade de cremes e novidades e promessas milagrosas? E quem já não saiu com a cestinha cheia pensando assim, nossa, agora eu vou começar a me cuidar, esse creme vai me ajudar a levantar os olhos, eu comprei também um creme anti-celulite. Enfim, nós mulheres, a gente é atravessada por um monte de imagens, um monte de vontades e um monte de produtos que são feitos só pra gente e que estão aí disponíveis e a gente fica doida para comprar. É comum da maioria das mulheres ter vontade de se cuidar e isso é uma qualidade muito linda e isso é uma coisa maravilhosa de se fazer, né? Se cuidar. Mas até que ponto isso toma conta da nossa vida? E até que ponto, quando a gente compra muitas das coisas que a gente compra, a gente está de verdade se cuidando, né? Eu já faz um tempo mudei um pouco meu estilo de vida e isso fez com que eu mudasse assim um monte de coisas que eu estava acostumada a fazer. E começou, curiosamente, pela cosmética artesanal. Eu sempre amei creme, sempre amei me cuidar. Desde adolescente eu via as revistas da Avon e ficava escolhendo os cremes. E a minha compra era sempre enorme, porque era um creme para o dia, um creme para a noite, um esfoliante, um gel secador de acne, uma máscara que aquelas que não saía, enfim, hidratante para o cabelo e gel para os pés e não sei o que e não sei o que lá. Enfim, é uma quantidade de produtos que só num catálogo a gente perde a conta. E quando a gente vai nas lojas, nas farmácias, a gente fica assim com o olho perdido com o tanto de novidade e o tanto de preços e o tanto de cores e possibilidades. E isso muitas vezes deixa a gente perdido, isso muitas vezes deixa a gente ansioso, né? Porque a gente se vê ali sem saber qual escolher e sempre com a sensação de que eu deveria ter isso, eu deveria ter aquilo. Isso só em relação aos produtos de beleza eu tô focando hoje, mas em relação a tudo, a gente pode dizer que é um pouco por aí. Mas enfim, eu que sempre gostei, que sempre usei, que sempre fui vaidosa, que gosto, né, de me cuidar e tal, de repente eu tive uma experiência muito linda. Eu entrei num bazar de final de ano de uma grande amiga minha e encontrei uma menina que na verdade eu conhecia ela também da minha infância, vendendo uns produtos maravilhosos que ela mesma fazia, feitos com óleo de coco, óleo essencial, café. Eu lembro que um dos produtos que mais me chamou a atenção era um esfoliante que ela fazia com café e eu cheirei e eu tinha vontade de comer aquele produto. E a partir dessa experiência e dessa conversa que eu tive com ela naquele dia, muito da minha visão de mundo mudou. Claro que com muitas outras coisas que eu faço, eu busco ser questionadora e busco uma vida mais saudável e transformadora, mas em relação aos cosméticos, eu nunca tinha pensado no tanto que tem aí de responsabilidade, de importância no que a gente usa no nosso rosto, no nosso corpo. E com essa experiência de comprar os produtos dela, eu fiquei super feliz com o resultado, fiquei feliz com a troca que eu tive com ela e aquilo me trouxe assim uma vontade de querer mais, de querer saber mais e eu fiquei fã dos produtos dela. Eu não queria mais comprar de outra marca, de outro lugar. E a vida foi me levando a fazer muitas viagens, a mudar de lugar e quando eu vi foi chegando para mim a oportunidade de eu mesma começar a fazer os meus cosméticos. E a princípio isso foi uma experiência assim, eu nunca esqueço assim, o dia que eu fiz o meu primeiro creme, que parecia que eu estava fazendo um bolo, a minha casa inteira cheirava a coco, eu pus canela, eu pus um monte de coisa e eu vi assim, meu Deus,
Quando eu faço o meu próprio creme, é como se eu estivesse fazendo uma comida para minha pele. E outra, a maioria dos ingredientes que eu uso, eu conheço e eles são comestíveis. Não que eu vá comer o meu creme, mas é muito lindo você pensar que quando você usa os ingredientes naturais para sua pele, sim, eles são comestíveis. E aí você percebe que não tem muita diferença. O óleo de coco que você compra para fazer o seu creme, você vai usar para cozinhar e para muitas outras coisas. E isso foi muito transformador, porque, como eu sempre compartilho, isso me trouxe muita alegria, muita criatividade, muita inspiração, porque aí eu fiquei enlouquecida para estudar as ervas, para saber mais sobre os óleos essenciais, para saber mais sobre os ingredientes. Isso para mim tocou em algum lugar, ressoou em algum lugar meu e eu gostei de me aprofundar nisso. Mas enfim, outras pessoas que nem tenham tanta vontade de seguir por isso, eu queria compartilhar aqui como isso é apaixonante como estilo de vida. Você fazer os seus cosméticos ou você começar a se atentar mais a que tipo de coisa você usa na sua vida, na sua pele. Começando por aí, se você vai por esse caminho de começar a se questionar, você começa a querer usar coisas mais gostosas, coisas de mais qualidade, e você começa a ver muitos benefícios na sua pele e também na forma como você, de repente, começa a se alimentar, porque você percebe que cuidar da pele é muito mais do que passar aquele creme, é também um estilo de alimentação, de hidratação, enfim, um monte de coisa. E um aspecto que eu gosto de falar muito assim é que traz para a gente uma sensação de maior responsabilidade. Quando eu comecei a me perguntar o que é isso que eu tô passando no meu rosto, por que eu compro esse creme, o que tem dentro desse creme, por que eu preciso comprar tantos cremes para tantas partes do meu corpo, se, por exemplo, o óleo de coco pode servir para o corpo inteiro. E quando eu comecei esse questionamento, eu comecei a ver uma coisa muito forte, assim, que a gente é muito dependente da indústria para tudo, para tudo. A gente depende da indústria para se cuidar, a gente depende da indústria para se medicar, a gente depende da indústria para tudo. Ótimo, tem muita coisa boa e muita coisa, tudo bem depender. Mas eu fiquei me perguntando, por que eu tenho que ser tão vítima assim de uma indústria que está me vendendo produtos que muitas vezes são tóxicos para minha pele, são tóxicos para o meio ambiente, são tóxicos para as águas. Por que eu estou comprando esses produtos? Porque eu não me via com outra possibilidade, outra alternativa. E foi dessa vontade de ter outra alternativa que eu comecei a fazer. E, gente, existem outros caminhos, tá? Mas eu tô compartilhando aqui o meu, porque quando eu comecei a fazer, eu comecei a me ligar que é muito sério isso, né? A gente coloca a responsabilidade toda de autocuidado numa indústria que quer mais é vender, que quer mais que a gente seja dependente, que quer mais criar novas e novas e novas e novas soluções milagrosas para a gente sempre achar que está faltando alguma coisa na nossa vida. E vamos combinar? Não existe solução milagrosa, gente. E se existir, que tipo de milagre é esse? Que tipo de milagre é esse que a gente está procurando? Um rejuvenescimento absurdo, total, um parar o tempo na nossa pele? E a gente se vê vítima de ter que fazer coisas no nosso rosto que a gente fala, não, eu não posso envelhecer, não, eu não posso sentir isso, não, eu não posso ter essa mancha. Gente, não é uma questão de não se cuidar mais e não é uma questão de não querer se embelezar e não é uma questão de se largar. É uma questão de responsabilidade de ver, meu Deus, será? Será que realmente eu preciso isso? Será que o meu corpo ele é todo dividido assim e que o dedinho do pé precisa de uma coisa, que eu preciso de um gel para cá, de um olho para, de um negócio para cá, de um negócio para meu cabelo, de um negócio para lá? Quando eu fui fazendo os meus produtos, eu fui vendo o quão versáteis são os ingredientes naturais.
Eu costumo falar sempre do óleo de coco porque é um exemplo assim banal e que muita gente conhece do quanto um ingrediente, gente, ele serve para um monte de coisas. Ele é um ótimo demaquilante, ele é um ótimo hidratante, ele é ótimo para peles que são mais de um jeito, mais do outro, mais do outro. Ele vai se adaptando. E a partir dele eu crio um monte de cosméticos deliciosos e maravilhosos. Esse é só um exemplo. Depois tem o uso das ervas, né? As ervas são super adaptáveis. Você vê que o alecrim serve para um monte de coisa e aí também ele serve para coisas às vezes até opostas, mas ele é super adaptável, super versátil. E você vai entrando nesse mundo de ver que a natureza, gente, ela tá totalmente disponível para nos ajudar, para nos cuidar. E quanto mais a gente procura soluções naturais, muitas vezes extraídas de gente, eu digo extraídas assim, óleos, por exemplo, extraídos de através de pessoas que estão fazendo de uma forma legal. Então, quando você vê, você quer comprar um óleo de coco de uma marca boa, que é feito de forma sustentável, que é orgânico, você ajuda um produtor. E aí depois você compra um óleo essencial feito com ervas orgânicas e você está ajudando aquela empresa que está fazendo coisas bacanas, ao invés de ajudar uma empresa que não está fazendo coisas tão bacanas. Então, de repente, eu me vi muito mais questionadora e muito mais empoderada desse lugar de consumidora. Eu vi que como consumidora eu tenho escolhas, que eu tenho crítica. E como consumidora, eu fui me vendo com muito mais vontade de qualidade, sabe? Antes eu achava que estava às vezes fazendo uma certa economia, pagando menos aqui e depois pagando mais ali, e hoje eu vi que isso foi se invertendo. Hoje, quando eu preciso de coisas para minha pele de qualidade, eu compro e às vezes pago um pouco mais caro, mas isso dura muito mais. E isso me traz muito mais benefícios. Então eu vejo que às vezes um dinheiro que era usado de uma certa forma foi reestruturado para outra forma e eu vejo que eu me sinto muito mais feliz de gastar com a minha saúde, com o meu bem-estar, com as coisas que eu gosto e economizo um monte com coisas que eu não precisava gastar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu comecei a fazer as coisas de cosmética, eu comecei a entender que os produtos de limpeza da minha casa eu também poderia fazer. Então eu gasto muito menos com produtos de limpeza, porque eu faço um monte de coisa só com vinagre, só com bicarbonato, e tô aprendendo a fazer quase tudo que eu preciso de limpeza, então eu me vi mais livre em relação a isso. Isso muita gente pode me perguntar assim, mas aí você não tem tempo para nada, né? Porque você só fica fazendo os seus produtos e eu que tô aqui cheia de coisa que não tenho tempo. Gente, a gente não precisa fazer tudo. Tem pessoas fazendo e a gente pode comprar das pessoas que fazem. O que eu gosto de dizer é que o fazer as coisas virou, na minha casa, um ritual. Eu não sinto que eu tô perdendo tempo, eu sinto que assim, aquele dia que eu vou fazer a pasta de dente, eu reservo um tempo para aquilo. Eu coloco uma música, eu separo os ingredientes e aquilo vira a maior curtição para mim. E outra, eu fico muito feliz de fazer aquela pasta de dente, de testar e de brincar e de encontrar um produto que eu finalmente falo, não, essa aqui ficou muito boa. E aí eu vejo que eu não preciso de uma embalagem porque eu uso um pote de vidro há anos já para colocar a pasta de dente, então eu me sinto feliz de não precisar gastar com embalagem, não precisar jogar fora. Me sinto muito empoderada e muito feliz de saber que com esses pequenos gestos do dia a dia, que não são tão pequenos, mas enfim, a gente costuma dizer que são pequenos, como os hábitos que a gente tem de autocuidado normais, nesses hábitos, gente, estão muitas coisas que poderiam ser diminuídas, estão muitas coisas que poderiam ser transformadas para a gente não gerar tanto lixo. Pensa, gente, se cada um de nós começasse a atentar para o tubinho de pasta de dente, para a forma como usa o desodorante, para esse tanto de coisa que a gente compra, uma pessoa só, o tanto de coisa, gente, faz a lista do tanto de coisa que você gasta e que você
precisa da farmácia todo mês. É impressionante. Você acha que precisa, né? E outra, você usa tudo isso? Como você usa tudo isso? O que eu vejo, gente, é que a gente vive uma vida tão inconsciente que a gente nem pensa mais. E a gente nem é informado para pensar, porque não é interessante para a indústria que a gente se questione, que a gente pense. Mas se cada um de nós começasse a trazer para esses hábitos transformações, que a gente começasse a repensar, que a gente começasse a não precisar tanto das coisas, gente, é muito, muito poderoso. A consciência é um poder muito grande. E eu gosto sempre de dizer que às vezes a gente aprende ecologia e cuidar da natureza sempre com a palavra não. Não use mais isso. Use pouca água, economize isso. E a gente sempre pensa numa restrição. O que eu senti quando eu mudei e que hoje eu tô assim, eu já digo que a maioria das coisas que eu uso eu próprio produzo, mas enfim, isso é um caminho e é um caminho para ser feito devagarinho, não precisa ter pressa. Mas o que eu acho assim interessante é que isso me trouxe mais vida, isso não me tirou, isso não me trouxe não, me trouxe sim, me trouxe mais qualidade de vida. Esse questionamento me trouxe mais questionamento sobre todos os aspectos da minha vida, sobre o que eu compro de roupa, sobre o jeito que eu preciso das coisas, sobre como eu viajo. Só que isso me trouxe mais realização, mais sentimento de estar fazendo uma coisa legal, mais sentimento de querer fazer ainda mais legal. E não sentimento de restrição, de ai, agora minha vida ficou menos. Pelo contrário. Então eu gosto de compartilhar porque eu sou muito entusiasmada com essa mudança e eu acho que às vezes as pessoas estão muitas vezes nesse meio do muro sem saber porque não tem alternativas. E o que eu te digo tem muitas alternativas. Você tem alternativas como consumidor, você tem alternativas se você quer você aprender a fazer, você tem alternativas de procurar um monte de possibilidades. Claro, não vai assim nas primeiras, tipo, vou procurar tudo no Google, porque também não é por aí. Mas tem como você se informar, tem como você mudar a sua vida. Basta querer e as respostas vão chegando. É muito legal. Então é isso, fica aqui o meu relato de uma entusiasta da cosmética artesanal, do fazer artesanal, de um viver mais natural, mais tranquilo e mais integrado. Eu acho que, como sempre eu gosto de falar, está nas nossas mãos. Mais do que nunca, a gente transformar o que a gente quer ver transformado no mundo, tá bom? Gratidão.